Então, pessoal, continuando aqui a nossa aula a respeito do princípio das provas, vou começar pelo primeiro deles, né? São vários princípios que eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. E vamos começar com o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. A inadmissibilidade da prova ilícita tem um princípio constitucional e tem, obviamente, uma constituição também na norma processual penal, ou seja, está no Código de Processo Penal, mas também está na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, inciso 56, que vai tratar da inadmissibilidade das provas ilícitas. Então, a Constituição diz assim: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Quando eu era graduando, o primeiro operador do direito a falar sobre provas ilícitas foi o José Afonso da Silva. Ele tem um livro maravilhoso sobre direito constitucional, e esse que hoje é um dos ministros do STF, Alexandre de Moraes, ele falava sobre a questão da prova ilícita, e ele tratava a prova ilícita como gênero das espécies provas ilegais e provas ilegítimas. Quando ele tratava das provas ilegais, ele tratava de violação de normas de direito material para os fins de considerada inadmissível. Então, por exemplo, no aspecto material, no aspecto do direito material, violação ao direito material, prova mediante tortura, quebra de sigilo telefônico sem autorização judicial, quebra do sigilo bancário, enfim, não havendo autorização judicial, essa prova ela é ilícita, porque viola direitos materiais, como a liberdade do indivíduo, né? E a prova ilegítima é aquela que violaria normas de direito processual, do direito adjetivo, como se diz no direito. Então, por exemplo, nós temos no Código de Processo Penal uma regra que ocorre no tribunal do júri. E a regra é que você não pode produzir provas ou fazer juntada de provas, de documentos, antes de menos de 3 dias da audiência do júri. Então, digamos que eu tenha algum documento favorável ao réu e o júri está marcado para daqui a 1 mês. Eu não posso chegar no dia do julgamento simplesmente e juntar essa prova sem que o Ministério Público tenha conhecimento, e vice-versa. O Ministério Público também não pode não pode juntar nos autos provas sem que haja esse lapso temporal da qual eu acabei de comentar. Diz a lei no artigo 479 do Código de Processo Penal, que é o antigo 475. Até 2008, essa norma era diferente. O 479 diz assim: durante o julgamento não será permitida a leitura de documentos ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Então, por que esse artigo 479 estabelece essa regra processual penal? Primeiro, para garantir a paridade das armas, ou seja, acusação e defesa tem que estar no mesmo patamar, não devendo haver prova surpresa. E também para garantir o contraditório, certo? Violando essa norma processual, você tem uma prova, então, ilegítima, e a prova ilegítima é inadmissível no processo penal, porque ela se torna uma prova ilícita, ok?
E é o que está previsto, mais uma vez, leio, no artigo 157 do Código de Processo Penal. Diz a lei, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas tanto ilegais quanto ilegítimas, tá? Assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Ok? Bom, dentro desse princípio das provas ilícitas, vamos discutir aqui uma situação inusitada, tá? A prova ilícita pro réu é admitida? Sim, é admitida por causa de um outro princípio que nós vamos estudar. Princípio favor-rei. Mas em outro momento a gente vai falar sobre esse princípio, ok? Neste momento, sim, a prova ilícita pro réu é admissível. De que maneira, Juarez? Ora, estou sendo acusado por ter praticado um crime contra a dignidade sexual. E aí estou sendo acusado, processado, a palavra da vítima, pela jurisprudência, ela é superior ao argumento do réu, ou seja, não iremos tratar de uma ideia de verdade do réu contra a verdade da vítima, não. Então, a prova trazida aos autos vai ser mais considerada favorável à vítima. Neste caso, eu posso tentar arrancar, por via de uma quebra de sigilo telefônico não autorizado, uma conversa ou uma gravação ambiental de uma conversa da vítima com uma outra pessoa, absolvendo o autor da infração. Haverá prova ilícita, porque você está violando a intimidade dessa suposta vítima. Mas teremos ali uma prova ilícita pro réu. O que nós não admitimos em hipótese alguma é a prova ilícita pro societá. Isso baseado no princípio da proporcionalidade da prova ilícita e também pelo princípio favor-rei. Outra consideração também importante é a chamada prova ilícita por derivação, o chamado fruto da árvore envenenada. Uma vez que a origem da prova ela é envenenada, é uma prova ilícita, ela contamina todas as demais provas do processo. Mais ou menos o que está previsto no artigo 157, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Eu atuei num processo muito interessante, há uns alguns anos atrás, e vou ser bem rápido, porque o tempo urge contra a gente. Eu estou falando de um princípio importante, que é o princípio da inadmissibilidade da prova ilícita. E o interessante é que, nesse caso, houve uma denúncia anônima numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, e a Polícia Militar simplesmente ouviu a denúncia anônima, que teria drogas na casa de um indivíduo, simplesmente entraram na casa do indivíduo, considerando ali o flagrante delito do crime de tráfico ilícito entorpecente, na modalidade ali terem depósito de substância entorpecente. Então, houve uma prova ilícita. Por que, Juarez? Porque a denúncia anônima não poderia dar aso a uma invasão de domicílio. Teria que dar aso, dar motivações para um pedido de busca e apreensão. E através da busca e apreensão, sim, busca e apreensão era franqueada a entrada, e aí os policiais estariam ali cumprindo uma ordem judicial e o réu estaria preso em flagrante delito. Ok? Professor Juarez, por que não foi considerado flagrante delito antes? Porque se você permitir que toda denúncia anônima motive uma invasão de domicílio, pergunta-se, entra na casa de uma pessoa, não encontra nada, a sua esposa está à vontade em termos de vestimenta, você também, sua família, sua filha. E o que os policiais fazem? De duas uma, ou plantam alguma coisa para incriminar você, ou dão um tapinha nas costas
para assumir o abuso de autoridade e dar um tapinha pedindo desculpa. Porque se for numa região socialmente mais elevada, que é o caso, claro, uma coisa não quer dizer nada, é só outra, mas fato é que se for na Senambetiba, na Vida Copacabana, meu amigo, não haveria qualquer possibilidade de uma prisão em flagrante. Duvido, através de uma denúncia anônima, uma invasão de domicílio na Senambetiba, na Vida Copacabana, no Lago do Machado, na Zona Sul. Duvido. No Leblon? Nunca. Então, o réu foi condenado a 4 anos e 10 meses. E aí, Juarez? Claro que teve recurso e o processo foi todo anulado. Detalhe, o réu foi absolvido porque prova ilícita é o mesmo que não prova. Então, se a prova ilícita é o mesmo que não prova, o réu deve ser absolvido. Foi o que aconteceu. Todo o processo foi assim, os policiais disseram que tinha realmente droga na casa do indivíduo e na verdade tinha. As provas são todas elas baseadas naquela original. Então, assim, a prova ilícita que deu origem ao processo, que deu origem à instituição criminal, que deu origem à ação penal, era ilícita e ela contaminou todas as demais provas do processo. Então, esse é o princípio da teoria do fruto da árvore envenenada. E tem uma prova ilícita que ela contamina os demais atos do processo. Ok? Bom, outro princípio interessante é chamado princípio da liberdade das provas. Pela própria terminologia, significa dizer que as partes têm oportunidade de produzir todas as provas possíveis. Provas documentais, fazer juntadas de provas testemunhais por escrito, desde que seja de caráter, arrolar testemunhas, produzir perícias para se contrapor à perícia da acusação, enfim. A prova ela é baseada na liberdade dela. Evidentemente que o princípio da certeza legal, né, às vezes mitiga a liberdade das provas. Por quê? Porque ela é obrigatória a realização, como já disse antes. Então, nós estamos lidando com um crime que tem a necessidade da realização da prova, que é a pericial, e ela não é realizada. Tendo possibilidade, ela é obrigada a ser realizada. Então, o princípio da liberdade das provas, ela é mitigada, relativizada pelo princípio da certeza legal. Ok? Bem, outro princípio, para nós tocarmos aqui rapidamente no assunto, é chamado princípio princípio da autorresponsabilidade das partes. O princípio da autorresponsabilidade das partes significa dizer o seguinte: isso é interessante demais porque isso mexe um pouco com a advocacia, né? Mexe um pouco com a defesa. O prazo para apresentar resposta à acusação é um prazo de 10 dias. Nós temos um prazo que ele é chamado de prazo impróprio. Impróprio por quê, professor? Porque uma prova documental pode ser produzida a qualquer tempo. E isso também se desenvolve no princípio da liberdade das provas. Mas a prova testemunhal ela tem que ser arrolada em 10 dias, sob pena do prazo se tornar fatal. E aí a autoridade judiciária não é obrigado a ouvir as testemunhas arroladas no processo pelo advogado. O advogado tem que ter responsabilidade para arrolar a testemunha na hora certa. Então esse é o princípio da autorresponsabilidade da prova, não podendo a prova ser peremptória nesse caso. Isso é muito importante, ok? Outro princípio importante é o princípio da audiência contraditória. Ou seja, temos uma audiência do seu julgamento para ser ouvida uma testemunha e as partes têm que estar presentes, o réu e principalmente o advogado ou o defensor público, que é necessário, porque a defesa técnica ela é indispensável, porque o réu pode ficar em silêncio constitucional no seu interrogatório, então ele nem precisa estar presente, mas a defesa tem que estar presente sempre, ok? Por conta da questão do contraditório. Também não podemos fazer uma realização de prova sem a presença do promotor, tá certo? Vou mais uma vez parar esse vídeo, estou tentando fazer um vídeo de 15 minutos,
e aí depois a gente continua também com os princípios do processo, ok?